do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, mais uma vez, no nosso curso de Teologia Online, nosso curso à distância. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de Apologética Cristã. E hoje nós temos a aula 3, que tem como tema Apologética e a Cultura Contemporânea. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus irmãos, a gente tem um texto bíblico hoje, que a gente vai estar falando um pouco sobre ele e a aula vai ser um pouco embasada nele. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 4, que diz assim: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Professor, quais os conceitos que a gente pode tirar desse versículo? Primeiro que a gente pode ter aqui discussões, questão de disputar, convencimento, o ministério do apóstolo Paulo, que a gente vai perceber aqui o ministério dos evangelistas apologéticos e os tipos de evangelismo que a gente pode se utilizar quando a gente estiver pregando a palavra de Deus. Então esse texto aí, ele apresenta para nós alguns conceitos. Entretanto, a aula de hoje, a gente vai se deter apenas em dois conceitos. Como Paulo conseguia discutir e convencer dois públicos distintos, diferentes, gregos e judeus. Um representava o mundo religioso da época, que eram os judeus, com a sua Torá, com toda a sua religiosidade. E o outro representava o saber, a intelectualidade. Então, como é que Paulo conseguia convencer tanto religiosos como os intelectuais de sua época através do seu discurso e do seu discurso apologético, através do evangelho que era pregado? Então, a aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre esse tipo de convencimento, como você conseguir discutir e convencer. Lembrando que quem convence o homem do pecado, da morte e do juízo é o Espírito Santo. A gente jamais vai negar isso, pois é um conceito, é uma norma bíblica, é uma doutrina bíblica do convencimento do Espírito Santo, mas há também a questão natural em que o pregador e o apologeta, ele consegue sim discutir e convencer através de suas teses, através de seus argumentos. Então, a aula de hoje é muito importante, como a gente vai discutir e convencer esses públicos distintos, né? E a gente vai conseguir contextualizar para os dias de hoje. Vamos lá. Apologética e a cultura contemporânea. A gente não está no período de Paulo, então a gente não vai ficar falando do período de Paulo. A gente agora vai contextualizar para o nosso mundo atual. É importante a gente saber que há uma diferença de modernidade e pós-modernidade. A apologética, ela ocorre dentro de um contexto cultural específico. Só para vocês terem ideia, isso é muito importante para o apologeta, é que os missionários cristãos europeus que foram para a China e para a Índia, logo perceberam e descobriram que os métodos apologéticos que pareciam funcionar na Europa Ocidental não apresentavam a mesma eficácia na Ásia. Então, era preciso criar novas abordagens que estivessem em sintonia com o espírito da cultura e os padrões típicos dessas regiões. Então, as estratégias apologéticas para ser produtiva e eficaz dependem do ambiente cultural. Paulo, ele sabia quais argumentos, qual tipo de mensagem e de discussão ter com os judeus. E Paulo sabia também qual tipo de produção apologética ele ia ter com os gregos,
de uma outra cultura intelectual. Então, quando a gente vai pregar a palavra de Deus ou fazer uma defesa da palavra de Deus, a gente precisa entender a cultura. Então, esses missionários tiveram dificuldades de apresentar os seus métodos apologéticos, que funcionava bem na Europa Ocidental. Isso eu estou falando ali Alemanha, Espanha, né, aquele ambiente. E quando vai para a Ásia, eles têm dificuldade, porque a mentalidade é outra, a cultura é outra. Então é a mesma coisa de um pregador nosso, um pastor nosso que vai fazer missões no sertão. Então a cultura do sertão é outra. Ou para quem vai para outro país, a cultura é outra. Então a apologética, ela está dentro de um ambiente, de um contexto cultural específico, para que ela possa ser bem eficaz, tá bom? É interessante a gente observar que dentro dessa cultura, a gente precisa aprender que existe a diferença, sim, de modernidade e pós-modernidade. Se a gente for observar um passeio nas eras da história, pelo menos secular, a gente vai observar que existe esse período considerado pré-história, a idade antiga, a idade média, a idade moderna, até chegar à idade contemporânea, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouco da idade moderna, né, contemporânea e pós-moderna, e a gente vai fazer um pequeno comentário acerca disso. Vamos lá. A apologética e a modernidade. O ambiente cultural predominante da modernidade vai acontecer praticamente ali no Ocidente, mais ou menos ali na década de 1750. É quando a gente começa a ter ali o período do Iluminismo. Esse período do Iluminismo, conhecido como período das luzes, é considerado ali o período da modernidade e vai aproximadamente até 1960. Costuma ser definido aí como período da modernidade. E tal perspectiva baseou-se em qual crença? Qual era o pensamento do período da modernidade? Primeiro, a razão é a chave para desvelar, né, os mistérios da vida e guardiã das verdades. É a razão a principal ferramenta de argumento e persuasão. É a razão e a lógica que deve agradar a mente e não a fé. Então, nesse período aí, a gente vai surgir a teologia medieval. Nesse período aí, a gente vai ter um período que Lutero vai vir com a reforma protestante, justamente para combater o que a Igreja Católica defendia e com alguns erros bíblicos. Então, o Lutero ele vai ter uma grande contribuição através das suas teses, e essa teologia medieval ela consegue um pouco abrir as portas para o iluminismo. Então, é através dali do século XVII, final do século XVI para o XVII, é que a fé começa a ser escanteada, ou seja, a fé, a religião não tem mais a resposta, não é considerada mais a verdade agora ela passa a ser da ciência, e agora tem uma briga, tem agora uma guerra entre fé e razão. Então, nesse período da modernidade, nesse período do iluminismo, quem que vai comandar é a razão. Ou seja, não é a Bíblia que vai dizer o que é certo e o que é errado, mas é a lógica, é a razão, a intelectualidade. Então, esse período da modernidade, ele tem essa guerra entre fé e razão. Então, é um período marcado que é a razão que tem sempre as respostas sobre as verdades. É considerada a guardiã da verdade. Já não é mais a Bíblia e nem a fé. Tá bom? Então, nesse período da modernidade, se tem
uma discussão, uma guerra entre fé e razão. E nesse período vai surgir muitos apologetas, né, defendendo um viés e outros apologetas defendendo outros viés. E a gente vai, nessa aula, aprender um pouco sobre esse tipo de viés, de mecanismo que era se utilizado nesse período que a apologética vai se desenvolver, tá bom? Então, desse período aí da apologética, da modernidade, surge uma figura aí, tá bom? O francês Blaise Pascal, filósofo e apologeta cristão, e ele faz as suas críticas ao pensamento moderno. Pelo menos a gente pode separar aqui 4 principais que ele vai fazer, 4 críticas principais. Ele vai dizer assim, olha, tenha cuidado com o excesso com a razão, embora tenha seus pontos fortes. Pascal vai dizer que a apologética ela deve ter também um segundo cuidado e uma crítica ao pensamento moderno. O coração do homem tem razões próprias para crer em coisas em que a razão desconhece. Terceiro, o resultado do pensamento cristão será irracional ou ilógico. E 4, doutrinas golpeadas e esquecidas. Então, para Pascal, esse período moderno, ele vai vir com alguns pontos negativos. E a crítica dele é que o coração do homem, a intelectualidade do homem, tem um limite. O homem é um ser limitado. Então, nem tudo que o homem... nem tudo sobre a questão da vida, a respeito do ser divino e espiritual, a mente humana vai alcançar, a intelectualidade vai alcançar. Então tem certas coisas que a gente vai entender pela fé. Então Pascal está dizendo, olha, enquanto o pensamento moderno fala da intelectualidade, fala da razão, esse excesso, tenha cuidado. Porque o coração do homem, a mente do homem tem os seus limites e a razão desconhece certas coisas relacionadas ao ser divino, à espiritualidade do ser transcendente chamado Deus. E ele vai falar outra questão ali, é que o resultado desse pensamento cristão agora será irracional. Ou seja, cego enxergar, homem andar por cima das águas, paralítico andar. Então isso foge da razão. Não tem como a gente compreender isso. Não é natural. Então, Pascal começa a criticar esse pensamento moderno, dizendo, olha, esse período, o pensamento cristão, será considerado irracional e ilógico. E através disso, doutrinas serão golpeadas e esquecidas, como a questão da trindade, da divindade de Cristo, se Cristo de fato existiu, doutrina sobre milagre, a operação de maravilhas. Então esse tipo de doutrinas serão golpeadas e serão esquecidas. E aí lá na frente a gente vai estudar sobre isso. Vai surgir a teologia liberal, que não acredita mais nesse ser chamado divino Jesus Cristo e a sua operação. A teologia liberal acredita apenas na questão racional. Então tudo que for milagre, tudo que for sobrenatural, escanteio, isso é mentira. Então esse é o pensamento moderno, esquecer os milagres e a divindade de Jesus. Então Pascal vai criticar esse tipo de pensamento, tá bom? E aqui tem alguns pensamentos agora de Pascal a favor, né, da Bíblia, do pensamento cristão nesse período de modernidade. Uma das frases dele vai dizer assim: ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Então, para Pascal, nós somos eternos aprendizes. Ou seja, o filósofo pode aprender com o teólogo, e o teólogo pode aprender com o filósofo. O pai pode aprender com o filho, e o filho pode aprender com o pai. O pastor pode aprender com seus membros e suas ovelhas, e as ovelhas podem aprender com o seu pastor. Então, ou seja, ninguém é tão ignorante que não tenha algo para ensinar. Todos nós temos algo a ensinar e sempre temos algo a aprender. Então somos eternos aprendizes.
Então, nesse período de modernidade, Pascoal vai dizer assim: olha, cuidado com a ignorância, porque nós teólogos, apologetas, temos algo também a oferecer. E isso é muita ignorância de vocês. O outro pensamento dele é que pensar faz a grandeza do homem. Então, um homem que pensa, eu esqueci agora quem é um filósofo, que vai dizer assim: penso, logo existo. Então, a partir do momento que a gente passa a pensar, sem esse ser racional, reflexível, há uma grandeza do homem. Não só na intelectualidade das coisas físicas e materiais, mas também pensar sobre as coisas da metafísica e espirituais, do transcendente, do ser divino. Então, essa é a grandeza do homem, é ele pensar não só nas coisas naturais, mas também no sobrenatural. Então, para Pascoal, pensar faz a grandeza do homem. Um outro pensamento dele é que a verdade está tão obscurecida nesses tempos de modernidade e a mentira tão assentada que, a menos que se ame a verdade, já não é possível reconhecê-la. Pascoal faz uma crítica dizendo que a intelectualidade, a razão, fez com que a verdade fosse obscurecida. Os cientistas, a ciência, começou a esconder as verdades de Deus que contém na Bíblia. E ele vai dizer: quem reina agora é a mentira, já não é mais a verdade. Então é preciso amar a verdade para que a gente possa conhecê-la. Então, se naquele período da modernidade já era assim, imagina em nossos dias. E outro pensamento Pascoal, ele diz assim: não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. Então, para Pascoal, existia um período lá da modernidade em que os homens escondiam a verdade acerca de Deus, eles não queriam reconhecer Deus, eles não queriam acreditar e nem reconhecer as verdades que continham na palavra de Deus. E ele vai dizer assim: olha, eu sou filósofo, tenho minhas cadeiras científicas, eu tenho minha razão, mas não me envergonho de mudar de opinião. Eu não me envergonho de mudar de opinião porque eu não me envergonho de pensar. Então, infelizmente, pessoas que são considerados ateus, que não acreditam no ser divino, que não acreditam nas verdades que contém na Bíblia, são pessoas que não querem mudar de opinião. E essas pessoas se envergonham de reconhecer, de pensar sobre a verdade. E aí eu vou terminar com a frase agora de Pascoal, que ele vai dizer assim: há dois tipos de pessoas: as que têm medo de perder Deus e as que têm medo de encontrar. Então, para Pascoal, no período da modernidade, os cientistas, os filósofos, tinham medo de encontrar Deus porque não queria ser regido de novo pela religião. Então, a religião não pode mais ser a guardiã da fé. Então, para os filósofos, para os cientistas da época, o mundo intelectual, a fé e a religião, o cristianismo ditando de novo as regras, era um perigo. Então, Pascoal vai dizer que isso era o medo de encontrar Deus. Então, existem pessoas que querem encontrar Deus, experimentar mais de Deus, conhecer esse ser divino, o Criador, o Eterno, é o que sustenta todos nós, e os que têm medo de encontrar, porque não querem descer do seu pedestal da ignorância da intelectualidade. Então, na verdade, são obesos na intelectualidade, mas são desnutridos no pensar e de reconhecer a divindade de Deus e o ser chamado Jesus Cristo. Então, Pascoal, ele vai, nesse período da modernidade, ele vai ser o apologeta, né, o apologista que vai combater esse pensamento moderno. Então, o que é que vai acontecer aí? Apesar da razão ser a guardiã da verdade,
para a modernidade. Contudo, os apologetas cristãos geralmente respondiam bem esses desafios do racionalismo, elaborando agora novas estratégias apologéticas em sintonia com o espírito da época. Então, é preciso que o apologeta, o pregador, ele venha reconhecer o desafio em qual cultura ele está inserido e agora montar suas estratégias de acordo com aquela cultura e estar em sintonia com o pensamento, tá bom? E dentro dessa modernidade há um grande apologeta que vai surgir também, Edward John Kenyon. E Kenyon vai ser o autor de uma obra que se tornou uma defesa racional clássica da fé cristã. E ele vai responder muito sobre essas questões entre fé e razão. E aqui temos algumas dificuldades e problemas das estratégias apologéticas racionalistas. Qual é a dificuldade? Primeiro, acreditar que havia encontrado a estratégia certa para o seu público. Então, nós teólogos e apologetas não devemos fazer uma defesa da fé cristã apenas com a razão e com a intelectualidade. Então, John Kenyon ele vai fazer essa crítica agora aos apologetas da época. Olha, vocês encontraram uma estratégia boa, mas não pense que essa é a principal e que é a chave principal. Não, a chave principal é a Bíblia, é a fé ainda, não é a intelectualidade e a razão. Se adote da razão, mas também não esqueça a fé. Segundo, a razão como elemento principal de argumento e persuasão. Então, para alguns tipos de pregadores e apologetas, eles acham que a razão é o elemento principal de seu argumento e persuasão. Esquecem a doutrina e a norma do Espírito Santo, que está escrito no Evangelho de João. E ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. E de que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da morte e do juízo. Então, a nossa principal ferramenta ainda é a fé e ainda é o Espírito Santo dentro de nós. Então, hoje, infelizmente, muitos púlpitos de nossas igrejas estão colocando como elemento principal a razão, a intelectualidade. Isso não alimenta o povo. Isso traz conhecimento, isso faz o povo pensar, mas isso não alimenta o povo espiritualmente. Nós somos corpo, alma e espírito. Então o pregador, o apologeta, ele precisa também fazer os seus argumentos baseados na fé e também na razão. Então deve existir essa união. E quando se usa muito a razão, há uma diminuição, uma minimização do ministério da fé cristã. Então, quando eu coloco a razão acima da fé, a fé vai diminuir. Então, há uma crítica agora, de John Kenyon para esses pregadores, para esses apologistas. Olha, vamos ter cuidado, gente. Não vamos botar a razão como elemento principal, porque vai diminuir a fé e vai também diminuir a ação do Espírito Santo e do Evangelho. Então a gente vai começar a pensar que quem vai mudar o pensamento, a transformar as pessoas, é a intelectualidade e a razão. E isso quem prega é a política, quem prega isso é a educação. A educação ela é fundamental sim para o desenvolvimento social, mas para o desenvolvimento transformador, moral e espiritual é a ação do Espírito Santo na vida do indivíduo. Então cuidado para não colocar a razão, a intelectualidade e a ciência acima da fé, do Evangelho e da ação espiritual do Espírito Santo, tá bom? Então John Kenyon ele vai criticar esse tipo aí de pregadores apologéticos que estão adotando apenas a questão da razão e da intelectualidade. Agora a gente sai da modernidade e agora a gente vai chegar na pós-modernidade. A ascensão da pós-modernidade. Então, no início do século XXI, o cristianismo
se vê diante de um novo contexto cultural, mais complexo e variado do que do século XX. Então, as estratégias apologéticas que pareciam funcionar na modernidade, principalmente que a gente vai encontrar ali nas décadas de 1950 e 60, agora já se deparam com um novo espírito cultural que anima essa nova geração. Então agora a gente já não tem a modernidade, agora a gente tem a pós-modernidade. E esse período, esse termo pós-modernismo, vai surgir por volta da década de 1971, que vai se referir ao novo estilo arquitetônico, os tipos de prédios. No slide aí dá para você perceber. Então a engenharia, a forma de construir agora os prédios é diferente do período antigo. Então a gente vai ter agora uns prédios com a estrutura, com um design diferente. Então não vai haver apenas um novo estilo arquitetônico, mas também um novo estilo que é aplicado no mundo das ideias e da crença cultural. Então agora as pessoas também mudam as ideias. E agora já não é mais a razão que comanda nem a fé. Agora é a ideologia. A crença agora cultural, quem vai mandar agora o comando na pós-modernidade é a ideologia. É a minha ideia, o que eu penso que é mais importante e é o que vai determinar para mim. Então a gente sai do período medieval da fé, vai para o período da modernidade com a razão e a gente chega agora com a pós-modernidade com a ideologia. Então o pensamento cultural contemporâneo agora da pós-modernidade é a ideologia. E o que é que a gente vai ter aqui também na ascensão da pós-modernidade? Qual um tipo de pensamento que ele tem? Vamos corrigir a modernidade, progresso da industrialização e urbanização, vamos combinar e melhorar o mundo com elementos melhores, que é a tradição clássica, e vamos assim avançar na sociedade. Então o que a gente tem? As próprias igrejas hoje adotam um novo estilo e pensamento do argumento pós-moderno. As igrejas hoje usam data show, usam algumas igrejas tudo escura, com jogo de luzes, gelo seco. As igrejas hoje não usam mais aqueles bancos de madeira, já é um conforto melhor. Então o pensamento pós-moderno é: vamos progredir, vamos melhorar. Tem alguma coisa ruim nisso? Não. O problema é que quando eu penso que isso é a ferramenta principal. Então o pensamento pós-moderno, ele vem com essa combinação de melhoria e vai ao extremo que para atrair o público eu preciso desses elementos pós-modernos. Olha, até um tempo atrás a televisão era visto como algo diabólico e hoje as igrejas se utilizam do aparelho televisor para transmitir a palavra de Deus. Então a pós-modernidade ela vai trazer alguns elementos úteis, mas não é a ferramenta principal para se defender o evangelho e nem para atrair o povo e transformar o povo. É uma ferramenta que podemos se utilizar, mas não é a ferramenta principal. Problemas hoje das igrejas é que vamos modernizar, pós-modernizar as igrejas para atrair esse público e a gente fazer o que é pregar melhor o evangelho. De fato, deve existir um investimento sim na tecnologia, deve existir sim de fato um investimento na melhoria para acomodar sim os seus membros, mas isso não é o principal. Então, infelizmente hoje, o pensamento pós-moderno tem entrado dentro da igreja e algumas pessoas têm saído de suas igrejas ainda com um pensamento clássico e moderno, procurando uma igreja mais pós-moderna, com outro... A ideia hoje é com a outra vibe que eles dizem, com a outra vibração, com outro pensamento. Então, as igrejas elas precisam saber se utilizar sim
do pensamento pós-moderno, precisam aprender a se utilizar da intelectualidade, dessa questão da razão, da questão da tecnologia, mas isso não é o principal. A palavra de Deus ainda é a ferramenta principal. A ação do Espírito Santo ainda é o principal atrativo para que a gente possa estar conectado e em comunhão com o corpo de Cristo, tá bom? Então a gente vai ter essa mudança aí na pós-modernidade, na arquitetura, na questão do pensamento, no avanço da tecnologia. Então passa a ser agora o principal mecanismo e ferramenta do pós-modernismo, tá bom? Vamos aqui agora para críticas e os desafios que nós encontramos na pós-modernidade. Enquanto no período medieval da modernidade, né, a gente tem ali a intelectualidade, a partir da década de 70, de 80, vamos botar agora no século 21 principalmente, a superficialidade intelectual e espiritual. Antigamente as pessoas tinham uma profundidade maior secular e espiritual. As pessoas eram muito mais inteligentes. Pegue alguém que estudou na década de 80, de 90 e pegue alguém agora da década de 2010 para cá, de 2000 para cá, se é a mesma coisa, não é. Então, e as experiências espirituais também diminuíram. Por quê? Não são mais pessoas que buscam a Deus em oração, que procuram mais se aprofundar nas Sagradas Escrituras. São pessoas que querem as coisas mais fácil. Vai lá na internet, digita lá, coloca lá o Ctrl+C, Ctrl+V e prega e faz seu trabalho de faculdade, faz seu TCC, faz tudo através de uma superficialidade intelectual e, infelizmente, dentro das igrejas, espiritual. Então as pessoas mais não se acreditam nessa questão do ser divino. Então devemos ter cuidado. A pós-modernidade existe pessoas rasas no conhecimento e na espiritualidade. O que é que a gente vai ter aqui também? Uma crítica ao pensamento em desafio na pós-modernidade. Pluralismo e ecletismo. É o que a gente chama de mistura. Temos o ecumenismo religioso. A gente já não sabe hoje se algumas igrejas igrejas cristãs ou se é um terreiro de Umbanda. Há uma mistura muito grande, um ecumenismo. E aí dentro do termo teológico existe a igreja pentecostal e as neopentecostais que vão surgir na pós-modernidade de forma avassaladora. E essa mistura, esse pluralismo, devemos ter cuidado para não invadir dentro das igrejas ainda conservadoras do pensamento ainda moderno, clássico, que defende ainda a questão da fé e da razão. Sabe-se utilizar sim dos mecanismos e das ferramentas da pós-modernidade, mas não procura colocar isso como atrativos para os seus membros, né? Então, ter cuidado com essa mistura. Inversão de valores. Há um texto no no livro do profeta Isaías, capítulo 5 e o versículo 20. Isaías já falava sobre isso. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Então, a gente vai ter agora uma inversão de valores. Isaías já pregava, mas na pós-modernidade isso vem mais forte, né? Então, quem tem razão agora é o aluno e não o professor. Então, tudo agora é voltado para o aluno. Hoje o aluno dá no professor. Hoje o que era normal se tornou anormal. E o que era anormal se tornou normal. Hoje o bandido, ele tem mais direitos do que um cidadão comum.
e de que as próprias autoridades militares. Hoje o errado é certo e o certo é errado. Então, hoje a gente vive essa inversão de valores, né? Então, essa é uma crítica do pensamento pós-moderno. Então, hoje tudo é voltado, né, pro errado, pro anormal. Outra situação é o hedonismo. O hedonismo é uma, segundo a mitologia grega, Édipo ele se apaixona por si mesmo, é esse prazer por ele. É esse prazer desenfreado que não tem limites. Então, se você sente atração e acha que o amor de homem para com homem isso lhe faz feliz, lhe dá prazer, então viva isso. Se você é mulher e acha que você ama e que se relacionar com a mulher, com outra mulher, lhe dá prazer, então isso é o que vale. Então o hedonismo ele vai trazer uma imoralidade dentro da pós-modernidade. Então hoje o que vai ditar as regras é o seu prazer, é o que você sente, independentemente. Então se você lhe dá prazer ele se relacionar com um animal, então se relacione. Se você quer se relacionar com uma boneca inflável, como a gente vê, quer se casar com um robô, com uma boneca inflável, se case. Não dá prazer? Então a gente vive esse hedonismo, que é essa busca pelo prazer desenfreado. Outro pensamento, outro desafio nosso na pós-modernidade, como crentes e apologéticos, é o relativismo. Ou seja, a verdade já não mais existe verdade absoluta. Na realidade agora é o achismo. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que vale. Então a verdade ela é relativa. Ela pode ser verdade para você, mas para mim não é. É o que a gente chama de relativismo, não existe mais a verdade absoluta. E o Senhor Jesus deixa isso bem claro desde a sua época. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que vai libertar ainda o indivíduo, que vai libertar ainda a sociedade, fazer com que ela venha a ser transformada, é conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é o Evangelho. Então, por isso há tanta afronta com o Evangelho e com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, outra situação que a gente tem agora, um desafio, é o egocentrismo. Eu primeiro e depois as demais coisas. Então, na pós-modernidade, as músicas, os hinos, são todos voltados para o ego. É para você. Então as músicas hoje é mais sentimental. As músicas hoje são mais melancólicas. São hinos, músicas, cultura, filmes que mexam mais com o seu emocional, mais com você, do que fazer com que você venha se doar mais para o outro. Então, não existe mais aquele pensamento, né, de coletivo. Nunca se teve tantos esportes individuais. Hoje, eu vendo uma crítica esportiva, é de que os melhores times, ou as melhores equipes que vencem os campeonatos, é que tem o coletivo melhor, e não o individual. Existe sim o individual, pessoas boas, mas é o coletivo que faz a diferença. E aí eu acho que é Michael Jordan, ele vai utilizar essa frase. Ele vai dizer assim, o craque, né, o talento decide jogos, mas é o coletivo que traz o campeonato. Ou seja, uma igreja individualista, egocêntrica, ela não vai prosperar. Quem tem um pensamento egocêntrico, ele pode ter as suas realizações pessoais, mas o todo não cresce com ele. Quem cresce é ele, mas o grupo dele não cresce, porque é o ego dele que está lá. Então, são pessoas que pensam mais no seu ego, na sua individualidade. E por último, metanarrativas controladoras e ocultas. Por exemplo, eles dizem que o cristianismo é opressão religiosa e uma opressão à cultura. Então, não se pode pregar no presídio, não pode se pregar
uma comunidade indígena, porque isso é uma opressão religiosa e cultural. Não se pode fazer isso. Então, eles vão dizer com essas metanarrativas controladoras. Se a gente for querer se utilizar, comprar um fardamento, uma camisa, eles dizem, olha, isso aí é uma opressão religiosa. Isso aí é questão de financeira, que eles querem trazer dinheiro para vocês. Mas quando a gente vai para a Umbanda, vai para outros tipos de religiões, cada entidade tem a sua cor. E para fazer aquele ritual, tem que ser com a cor daquela entidade. Tem que pagar a oferenda de acordo com aquela entidade gosta. Então, com nós, do Evangelho, é opressão religiosa. E se for uma outra religião, é cultura. Então a gente está vivendo essas metanarrativas controladoras ocultas. Então a gente precisa lidar com isso nesse pós-modernismo. Então, o que a igreja fala, o cristianismo fala, é uma opressão religiosa. Mas o que eles dizem é cultura. Então, infelizmente, é isso que a gente está vivendo na pós-modernidade. E o que é que a gente vai ter aqui, né? Nessa modernidade agora... A pós-modernidade, sem dúvida, apresenta alguns desafios. No entanto, a apologética, o evangelho, pode se beneficiar de alguns elementos. Caso o avanço da tecnologia, nesse momento vocês estão assistindo aula comigo através do avanço da tecnologia, pessoas em outros países, em outros estados, em outras regiões do Brasil, está tendo o privilégio de estar assistindo essa aula. Acesso e a facilidade da informação. A gente está vivendo a era da tecnologia, a era digital e a era da informação. Temos muitas pessoas bem informadas, né? Pessoas hoje onde a informação circula rápido. Então o que acontece do outro lado do mundo, em questão de segundos, a gente já pode estar informado. E por último, a preservação autêntica e genuína do verdadeiro evangelho e as verdades bíblicas. Ou seja, então através do avanço da tecnologia, da informação, eu estou conseguindo trazer uma aula para vocês que está preservando a autenticidade, a questão genuína do verdadeiro evangelho. Então, sem dúvida, a pós-modernidade tem suas críticas, seus desafios, mas também apresenta alguns benefícios para nós. Bom, a gente tem aqui vou apresentar aqui dois apologetas bem conceituados na pós-modernidade, né? Nós temos Karl Barth. Karl Barth, ele vai defender que para Karl Barth a autoridade da palavra de Deus é o alicerce da fé religiosa. Então Barth vai dizer que é por meio da pessoa de Jesus Cristo e da palavra de Deus que a gente se aproxima de Deus. Então a apologética para Karl Barth é só questão de fé. Karl Barth, ele era, vamos dizer assim, ele é o extremo. Para Karl Barth, o homem só consegue se aproximar de Deus através de Jesus Cristo e da palavra de Deus, e não pela razão. Ele peca nesse lado. Um homem pode sim conhecer Deus através da razão. Pode, porque Deus se manifesta através da história, da natureza e também de sua palavra, né? Que estudou comigo teologia sistemática, o que a gente chama de revelação histórica, né, especial, e a revelação de Deus natural, tá bom? Então, para Karl Barth, a apologética se faz com Cristo e com a palavra. Mas aí a gente tem aqui Rudolf Bultmann, que ele vai dizer assim, olha, se faz apologética, se prega a palavra, a partir do momento que o homem reconhece o seu vazio existencial. Para Bultmann, todos nós temos um vazio existencial e que só é preenchido pela fé. Então Bultmann vai dizer assim, a fé, a gente consegue se aproximar de Deus a partir do momento em que a gente tem contato com o evangelho e que a gente tem traumas em nossas vidas. E esses traumas vai abrindo esse vácuo, né? Vai abrindo esse buraco, esse vazio existencial.
Aí Bultmann vai dizer assim, é nesse momento em que a fé e o evangelho entra. Então, vamos fazer uma apologética através desse vácuo e desse vazio existencial do homem. E como saber que as pessoas têm esse vazio existencial? Então, os psicólogos, os psicanalistas falam muito sobre isso, né? A crise de identidade, né? Seja ela social, sexual, todos nós temos essa crise, esse vazio. E é nesse momento em que alguns acabam se chegando a Deus e sendo alimentados pela fé. Aí a gente já tem agora aqui Wolfgang Pannenberg. Pannenberg vai dizer que a gente chega através de Deus, aproximamos de Deus, conhecemos, deve fazer uma apologética pela razão. Ele vai dizer assim, olha, vamos se utilizar do mesmo mecanismo do pós-modernismo. Então, se eles... Vamos falar de história, vamos falar de física, de metafísica, vamos pregar o evangelho no mesmo patamar que eles, na linguagem dele. Mas aí Pascoal já falava, lá atrás a gente viu na modernidade o perigo de querer pregar o evangelho e fazer uma apologética apenas com algo secular, intelectual. Então, podemos sim pregar o evangelho com a razão, com teses científicas, intelectuais, seculares, podemos, mas a gente também devemos apresentar a questão da fé. E por último, qual é a estratégia que a gente deve se utilizar para o pós-moderno? A gente deve se utilizar da cultura, da racionalidade, da imaginação e da moralidade. Então, essa deve ser vamos dizer assim, o pensamento pós-moderno para se fazer. A fé, a razão e a experiência não deve ser uma estratégia, mas recursos para auxiliar essas estratégias. Ou seja, todo o evangelho que eu vou pregar, tanto de fé e de razão, para o mundo pós-moderno não serve. Então o que eu vou fazer? Eu vou pregar sobre cultura, racionalidade, imaginação e moralidade. Eu prego sobre isso, mas aí eu apresento o evangelho, a fé e a razão dentro disso. Ou seja, eu quero falar sobre a Bíblia diz que todos nós viemos de Adão e Eva. Então, se eu falar que a Bíblia afirma isso, o pensamento pós-moderno não vai entender. Então o que você vai dizer? Olha, se existiu no ano de 2000 um projeto nos Estados Unidos chamado Projeto Genoma, onde vários cientistas foram estudar sobre o Gênesis, sobre a biologia do homem. E aí uma certa bióloga, uma certa cientista, descobriu que todos nós, seres humanos, viemos de uma mesma raiz genética. Ou seja, temos a genética diferente, mas todos nós viemos de uma só raiz. Ou seja, a Bíblia está certa em afirmar que todo ser humano veio de Adão e Eva. Mas eu não posso, para a mentalidade pós-moderna, eu não me utilizo logo da fé, da Bíblia. Eu venho meio com que um pensamento cultural, racional, da imaginação, moral, e depois eu aplico a Bíblia e a fé. Então esse tipo de abordagem de estratégia, ela é mais eficaz na pós-modernidade. Antigamente você lia a Bíblia, é o que a Bíblia diz e aí acabou-se. Hoje não, você precisa apresentar uma estratégia cultural, racional, imaginativa e moral. Aí depois você diz assim, olha, o que a Bíblia diz é verdade. Porque, olha aqui os argumentos que eu tenho, cultural, racional, imaginativo e moral. Então, para o mundo pós-moderno, a fé, ela não é a principal. Ela é principal para mim, que sou teólogo e apologeta, mas para o público não. Hoje, para você conseguir convencer esses tipos de pessoa do pensamento pós-moderno, se utilize da cultura,
da racionalidade, da imaginação e da moral. Depois você aplica a fé. Então, era o que Paulo fazia. Paulo, quando ia pregar Cristo para os judeus, ele se utilizava da lei e da Torá. Mas quando ele chegava lá para os judeus, eles falavam para os gregos: olha, eu vejo que vocês são supersticiosos e há um altar que é o Deus desconhecido. Pois bem, é esse Deus desconhecido que eu quero vos pregar e que eu creio. Foi um Deus que criou Paulo. Então Paulo se utiliza da estratégia, do mecanismo cultural, racional, imaginativo e moral para depois ele apresentar a sua fé. Então, essa é a estratégia que todo apologeta deve adotar. Então, a gente assim encerra a nossa aula com a teologia, né, apologética no mundo contemporâneo. Como montar essas estratégias. Então, espero que vocês tenham aprendido bem sobre essa aula. Alguma dúvida ou se quiser fazer algum comentário, deixe aí, né? Curtam, ativem o sininho, façam tudo aí para que a gente possa estar sempre progredindo. Então, que Deus vos abençoe, que o Eterno faça prosperar os seus estudos, que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês para que vocês possam cada vez mais montar as estratégias apologéticas de vocês. Bom, até a próxima aula.